Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentário, saudações vascaínas. Estamos entrando no ar para falar de Vasco da Gama. Olha, já são 23 dias de abandono desde a saída do Alexandre Pássaro e também do Fernando Diniz. São 23 dias sem nenhuma definição no futebol do Vasco. O que é que está acontecendo? E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre a situação de Cano. Quem vai ser o negociador da situação com o Cano? Porque se depender do Jorge Salgado, a gente já sabe que não vai rolar. Vamos falar também sobre Fernando Praz, que está sendo aí cogitado, segundo informações, já tem até negociações com o Vasco. Vamos falar sobre a situação do Alexandre Pássaro. O Alexandre Pássaro soltou uma bomba em forma de relatório aí, respingou até no ex-presidente do Vasco, que fez aí uma postagem nas suas redes sociais, ironizando também o Alexandre Pássaro. Enfim, virou uma bagunça o Vasco da Gama. Tá uma verdadeira bagunça, uma zona, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso aqui agora nesse vídeo. Vai subir a vinheta, depois da vinheta vai ter muita informação do Vasco da Gama. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar, mais um vídeo do nosso canal Comentaléu Vascaíno, para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve o nosso querido e amado Vasco da Gama. Mandando aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, muito obrigado a você que se inscreve, você que está aqui no nosso canal, que comenta, que deixa o seu recado, que está aqui sempre com a gente, muito obrigado. Se não fosse vocês, nosso canal não estaria no ar, e vocês são o principal combustível para que esse canal esteja no ar. Para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo. Chegou aqui, gostou do vídeo? A gente traz vídeos todos os dias. Sabe o que é que você pode fazer? Se inscrever aqui no nosso canal, ficarei muito grato, será um prazer tê-lo aqui conosco. E vamos falar de Vasco, né? Vamos falar de Vasco porque a situação tá preocupante, gente. Já são 23 dias que a gente não tem diretor de futebol, que o futebol tá praticamente abandonado na mão do Jorge Salgado, que parece que tá perdido, parece cego em tiroteio. Parece que o Jorge Salgado não sabe o que é que tá fazendo, tá perdidaço. Uma diretoria que tá praticamente rachada pelas informações que a gente tem. E, meu amigo, o ano de 2022 é uma incógnita pro Vasco até então. Tá rolando muitas especulações, surgiram nomes, mas até agora nada. A gente sabe que o Zé Ricardo tem um acordo aí com o Vasco, mas precisa resolver sua situação lá no Catar, que já tem mais de 2 meses se arrastando e ele não consegue o distrato lá no Catar. É complicado para conseguir. Dizem aí até que ele pode até procurar a FIFA para poder conseguir esse distrato. Só que a gente está aqui à deriva, a gente não sabe o que está acontecendo com o Vasco. O torcedor vascaíno precisa de respostas urgentemente. A lista que surgiu ontem vem sim de interesses de jogadores oferecidos ao Vasco, mas nesse momento não tem quem negocie. Tá complicado, gente, não tem o que fazer muito dentro do Vasco da Gama. E a gente soube, né, informações da galera da Atenção Vascaínos, que o Vasco deve ter uma reunião com o Constanzo, que é o agente do Cano, para tentar equalizar as dívidas e também poder fazer aí um novo contrato com o Cano. A gente sabe que hoje não tem ninguém para negociar no Vasco, né? É muito redundante falar também sobre isso. Provavelmente deve ser o Jorge Salgado que deve conversar com o Constâncio. A gente sabe também que o Vasco vai ter um aumento de investimento no futebol esse ano, já foi dito pelo próprio Adriano Mendes, que revelou isso em entrevista, mas tá essa sensação de que estamos perdidos. Qual vai ser a negociação com o Cano? Como é que pode negociar com o Cano sem saber quem é o técnico, quem é o diretor executivo? Tá complicado, tá muito complicado essas coisas no Vasco. Tá muito perdido o que tá acontecendo no Vasco. A gente sabe que o Zé Ricardo também indicou algumas coisas para o Vasco, mas ainda também não tá certo. Pode ser que o Zé Ricardo passe... Se o Zé Ricardo passar mais 2 meses lá no Catar, a gente vai ter que refazer todo o planejamento. E tá... Sabe, o torcedor vascaíno quer respostas depois de tudo que aconteceu durante esse ano. E enfim, é essa informação sobre o Cano que a gente tem. Sobre coordenador, depois da desistência aí do Vasco com o Ricardo Gomes, um nome forte é o de Fernando Praz, que já vinha sendo anteriormente. A informação primeiramente foi dada pelo Jogada 10. O GE, como está passando aí na sua tela, confirmou. Procurou o Praz, que não confirmou a situação do Vasco, mas que, segundo eles, pessoas próximas confirmam que ele tem uma negociação com o Vasco. O Praz só fez dizer que tem 2 clubes interessados, mas por ser uma nova função, ele ainda está estudando corretamente como vai fazer. O Praz, que nesse momento se encontra na França, em Lyon,
a convite do Juninho Pernambucano para conhecer toda a estrutura da equipe do Lyon lá na França. Mas é um nome que, segundo informações, é um nome forte dentro dos bastidores do Vasco, é um nome que está praticamente unânime. A questão do Ricardo Gomes não rolou, até pela questão do seu filho, que tinha algumas situações no Vasco, alguns jogadores que são agenciados por ele no Vasco, como o Bruno Gomes, como o próprio Ricardo Graça. Mas enfim, o novo nome da vez para coordenador é o nome do Fernando Praz. Sobre diretor executivo, surgiu o Paulo Pelaipe, surgiu o Felipe Ximenes, surgiu o Nilton Drummond, mas todos negaram qualquer contato com o Vasco da Gama até o momento. E é aquela, gente, a gente está aqui sem saber, será que a gente vai chegar no dia 19 só com jogadores que têm contrato no Vasco, sem treinador? Tá complicado. Virou uma verdadeira bagunça esse time do Vasco da Gama. O Vasco da Gama hoje, eu acho que vive uma das piores gestões em termos de futebol, porque é aquela, parece que os caras têm 3 dias para tomar uma decisão, quando não toma passa mais uma semana e é isso aí. O torcedor vascaíno tá aqui esperando com a cara de palhaço, porque nada funciona. E vamos falar também, gente, de um relatório que surgiu aí. O Pássaro, como eu trouxe aqui em uma live, trouxe um relatório falando que o Vasco tinha no seu CT demarcações erradas, que o Vasco não tinha máquina de gelo, que o ônibus tinha que ir para São Januário para fazer limpeza de uniformes, que o Vasco não, tinha que pagar delivery de gelo, que o Vasco não tinha que pegar 100 emprestada de software de análise com outros clubes para poder fazer análise, que o Vasco tinha meio mundo de coisa errada. Foi o que falou o Pássaro aí no seu relatório. O Vasco disse informações que procede todo o relatório do Pássaro, mas que estava aí ia fazer apurar internamente quem seria o autor do vazamento. Só que a gente vai lembrar que o próprio Pássaro falou na sua saída que daria um relatório e que seria disponibilizado a todos da imprensa. Então, tá rolando alguma contradição aí nessa situação, né? Mas aí, com todo esse relatório do Pássaro que afeta a outra gestão, o Alexandre Campelo, como você está vendo aí, não gostou da situação. Ele que também não tem muito o que falar, né? Esse daí tá mais queimado que todo mundo, né? Acho que ele deu sorte que o Jorge Salgado está sendo pior do que ele no futebol, porque senão ele não tinha nem o que falar. Mas é o seguinte, não gostou, fez críticas aí ao Pássaro, como você está vendo, falando sobre o jovem Pássaro, falou que o Pássaro não gostava de ser chamado assim, falou também que o Pássaro demitiu alguns dos melhores profissionais do DM que o Vasco tinha, do departamento de médico, e falou, e foi atacar o Pássaro aí sobre a situação, porque, claro, obviamente, tudo que o Pássaro falou, muita gente está distorcendo, mas o que o Pássaro falou é relacionado ao Campelo, né? Ele quis dar uma alfinetada no Campelo, né? E aí o Campelo respondeu sobre toda essa situação. O Vasco já falou que vai apurar internamente, eu acho que nem precisa apurar internamente, né? Porque tá na cara aí o que foi que aconteceu, mas enquanto eles estão brigando aí, o torcedor vascaíno quer uma solução do futebol e não tem. Enquanto isso, a bagunça permanece, o torcedor vascaíno permanece sem respostas, a gente não sabe que time vai jogar em 2022, a gente não sabe nem se técnico, né? Porque a situação do Zé Ricardo lá tá complicada. 2 meses que não resolveu, vai resolver agora? É aquilo, né? E o torcedor vascaíno vai vivendo mais um dia aí sem nenhuma confirmação, sem nenhum acerto. E vamos esperando. Tomara, né, que tomem vergonha na cara e anuncie alguma coisa até as próximas horas aí, porque o torcedor vascaíno não aguenta mais tudo que está acontecendo no nosso querido e amado Vasco. E é isso, meus amigos. É complicado, não tem nem muito o que falar. A gente já vem aqui com um certo desânimo para trazer informações, porque é tudo a mesma coisa. Mas enfim, tamo junto. Saudações vascaínas. Até o nosso próximo vídeo e aquele abraço.